Boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais um culto do Senhor, ao Senhor, a celebração no meio da semana. E nós estamos felizes em tê-lo aqui conosco. Queria aproveitar para pedir para você, já que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva. Assim a gente pode melhorar, podemos melhorar a nossa transmissão, oferecer algo de qualidade para você. Quero também avisar você que é membro da igreja, que você que se reúne conosco, você que tem compromisso com a igreja local, que o culto também é um momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas como é que eu posso fazer isso em tempos em que nós não temos cultos presenciais? Nós colocamos aí na tela alguns dados, informações bancárias que você pode fazer a sua transferência, fazer o seu depósito. Também você pode contribuir com a área social da nossa igreja. Nós temos o Ministério de Ação Social que está aqui na igreja fazendo a arrecadação de alimentos, que é a nossa campanha do quilo, né? Durante a semana você pode trazer aqui, né, deixar a sua doação, porque ela será reunida com outras doações e nós estamos montando cestas básicas e ajudando muitas famílias. E eu queria começar o culto desta noite ao Senhor, lendo um texto que está no Salmo 147, versículo 11, diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Observe o que o Salmo diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você espera no Senhor? Sabe algo que agrada ao Senhor? Eu não sei como você, como esposo, pensa em agradar a sua esposa. Você, como filho, como agrada o seu pai. Você, como namorado, agrada a sua namorada. O texto diz aqui que uma das formas que a gente agrada ao Senhor é quando nós esperamos na sua misericórdia, no seu favor. E nesta noite eu quero desafiar você a louvar ao Senhor. E o texto segue assim: louve o Senhor, ó Jerusalém. Eu poderia mudar aqui Jerusalém por ó IBCP, ó Petrópolis, ó Rio de Janeiro, todos os cantos da terra, louve ao Senhor. Por quê, gente? Porque Ele é digno de ser adorado, né? Ele é digno de ser exaltado. E o texto diz assim: louve o seu Deus, ó Sião. Por quê? Pois Ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor trigo. Queria começar com essa palavra profética sobre a sua vida. Que o Senhor possa fartar você com o melhor trigo. Vamos adorar o Senhor? Convido você para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos estar mais perto de ti, Deus, a cada dia. Cada instante de nossas vidas queremos estar mais perto, mais próximo do Senhor, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Jesus, nessa noite. Aleluia. Perto que ao único de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Jesus.
adoração, Senhor. Receba o nosso louvor. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, quando declaramos, coroamos a Ti, o Senhor Rei Jesus, e consagramos todo o nosso ser a Ti. Como o salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É o Senhor que redime a nossa vida de bem. E a gente poderia seguir aí pelo Salmo 103. Mas o nosso desejo hoje, nesta noite, é dar sequência a uma série de mensagens que nós começamos em nosso último encontro. E eu queria voltar com você ao texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Enquanto você vai aí se organizando para poder ter o texto nas tuas mãos aí, para você poder ler com a gente, hoje a gente vai ler a partir do versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 23. No nosso último encontro, nós começamos uma série com o nome, com o tema Em Busca de Algo que Vale a Pena. E como texto base, a gente iniciou no versículo 17, né? Tendo como pano de fundo a história do jovem rico que foi até Jesus. E para poder colocar você em contexto, eu gostaria de lembrar a pergunta que a gente iniciou essa série. Se alguém chegasse para você e perguntasse: então, você está disposto a perder tudo o que você tem? Se eu fosse um galego, eu responderia da seguinte forma: depende. Não faz sentido alguém abrir mão de algo a não ser que seja por outra coisa que vale a pena. Na realidade, na nossa última intervenção, a gente disse que nós estamos falando de perder para ganhar. E aqui a gente pensou um pouco: será que na vida, em algum momento, somos desafiados a perder para ganhar? E eu penso que imediatamente poderíamos relacionar uma série de perdas que consideraríamos necessárias em nossa vida para ganhar. Talvez muitas pessoas que nos assistem poderiam compartilhar experiências em que elas tiveram que perder algo valioso para ganhar algo mais precioso. Ou até mesmo que não entenderam muito bem algumas perdas, mas ao longo do tempo perceberam que, em função de todo um trauma, de uma circunstância, puderam experimentar coisas tremendas na sua vida. A pergunta que sempre fica para cada um destes que perdem ou perderam alguma coisa, talvez seria: será que valeu a pena? Foi essa uma das perguntas que nós fizemos na nossa introdução, em nosso último encontro. E uma das coisas que a gente aprendeu em nosso último encontro foi que alguém que deseja viver uma vida que vale a pena precisa buscar a pessoa certa com a motivação correta. E a pessoa, neste caso, é Jesus Cristo. Outro ponto que nós tratamos aqui é que aqueles que desejam aprender ou viver uma vida que vale a pena precisam estar disposto a perder tudo. E hoje eu queria continuar com você, aprendendo algumas lições, utilizando esse mesmo texto bíblico. E eu queria com você ir ao capítulo 10, como eu falei, mas agora vamos ler a partir do versículo 23. Lembrando que agora o rapaz já tinha saído, o jovem tinha saído. Saiu triste. A conta não fechava, como a gente falou na nossa última intervenção. A conta não fechava. E aí Jesus segue. Então Jesus, olhando ao redor, eu fico imaginando Jesus olhando para todo com aquele olhar observador, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E eu imagino que nesse momento tenha ocorrido um silêncio. E os discípulos
estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, veja como Jesus fala agora, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito admirados, o texto diz assim, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Queria terminar por aqui e fazer uma rápida oração com você. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Ela por si só já é abençoada. Nós entendemos que não existe necessidade de orarmos por esta palavra, mas sim pelo nosso coração. E nesta noite, neste lugar, ó Deus, nós te pedimos que a tua palavra, que é boa semente, possa encontrar um terreno forte, um solo fértil e um coração pronto a receber a tua palavra. E que essa semente cresça de maneira forte, de maneira poderosa, gerando 30, 60, 100 por um daquilo que o Senhor tem determinado. Na autoridade do nome de Jesus, nós também, de acordo com a revelação da tua palavra, queremos repreender todo espírito ladrão que insiste em comparecer em nossas reuniões com a finalidade de querer roubar essa semente que será semeada nesta noite. Nós rejeitamos agora na autoridade do nome de Jesus, liberamos uma palavra de ordem agora fora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Oh Deus, e que o ambiente onde chegue essa transmissão seja saturado pela tua presença. Senhor, e haja algo sobrenatural, haja milagres nessa noite para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, pessoal, seguindo com as lições que a gente pode aprender através desse texto, para aqueles que querem, para aqueles que desejam viver uma vida que vale a pena. A primeira lição, ou a lição seguinte, dando sequência à série que a gente tem preparado para ministrar durante esses dias, seria estar aberto para mudar seus paradigmas. Pastor, onde o senhor tirou isso? Ainda mais essa palavra tão difícil, paradigma. Paradigmas são um conjunto de regras, pensamento que norteiam, que dominam, pensamento de uma determinada comunidade, um determinado grupo, uma sociedade. E aqui nós estamos aprendendo sobre viver uma vida que vale a pena. E para isso a gente precisa mudar os nossos paradigmas. E de onde eu tirei isso? Do texto. Em que texto, pastor, que o senhor leu aqui que eu não vejo essa palavra paradigma? Mas você vai entender à medida que a gente for lendo. Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Não sei se você lembra, na nossa última ministração, a gente falou que o fato de a pessoa ter dinheiro, ter riquezas dentro da cultura judaica, o fato de alguém ser rico representava que essa pessoa havia sido abençoada pelo Senhor. Poderíamos dizer que ela já tinha uma espécie de um passaporte carimbado para entrar nos céus, pastor? Em parte sim. Embora seguir a lei de Moisés era requisito básico para alguém que professava a fé judaica, né? Mas o que confundiu a cabeça dos discípulos foi o que Jesus declarou
depois de ver aquele jovem se retirando, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E como é que você acha que ficaria a sua cabeça, tendo aprendido ao longo da vida, de toda a vida, que isso era a forma de ver alguém ser abençoada pelo Senhor, ou melhor dizendo, sendo correto aquilo que ele havia aprendido, e agora vem alguém e diz que não é dessa forma mais? Pelo contrário, é difícil para essa pessoa que durante a vida inteira eu pensei que para ela estava tudo facilitado para entrar no reino dos céus. Jesus aqui, irmãos, está estabelecendo algo novo dentro do conceito de salvação. Na realidade, a fé no Antigo Testamento ela estava muito baseada aos rituais, aos sacrifícios, aquilo que a pessoa tinha que fazer, né? E era isso que era ensinado, através da lei de Moisés. A salvação não é obra de homem. Se eu pudesse dar um título a esse tópico, eu diria que salvação não é obra de amadores, não é coisa para gente que está começando, e nem para gente que tem muito tempo, porque não se trata de algo humano. Porque é assim que Jesus vai declarar mais adiante. Ele diz assim, no versículo, ele diz assim: então Jesus, olhando aos discípulos, disse para eles: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, fixem nessa declaração, para os seres humanos é impossível. Isso traz um novo paradigma. Contudo, no entanto, apesar de que isso não seja possível para os homens, mesmo sendo isso uma impossibilidade para o homem, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Gente, esse é um dos textos clássicos que muitas vezes usamos fora do contexto. Quantas vezes a gente já usou isso para dizer: para Deus tudo é possível, então creia nisso que Deus vai fazer. E realmente para Deus não é nada impossível. Em outros textos da Bíblia a gente vai ler passagens que refletem isso, que diz sobre isso. Mas aqui nesse texto não tem a ver com promessas, com bênçãos, tem a ver com salvação, Tem a ver com salvação. Não existe um coração duro que não resista ao poder do Evangelho. Vou repetir novamente essa frase. Não existe um coração duro que não resista ao poder do Evangelho. Eu me lembro que eu trabalhava numa fábrica há muitos anos atrás e havia uma senhora que trabalhava, era encarregada de um setor, de um departamento da fábrica. E naquela época, naquela ocasião, éramos várias pessoas crentes que trabalhávamos ali. Inclusive aqui da igreja, membros aqui da igreja naquela época que estavam ali. E essa senhora era uma senhora assim, de um temperamento bem forte. Ela não era cristã, não era evangélica, não era convertida. E um dia um rapaz que era membro aqui da igreja estava testemunhando para ela, falando de Jesus para ela, e ela falou assim para ele: olha, o dia que eu passar para crente, foi essa expressão que ela usou, vaca vai voar. Ela falou assim mesmo: o dia que eu passar para quente vai voar, vaca vai voar. E eu me lembro que depois, passado algum tempo, aquela senhora um dia ligou para esse rapaz e falou assim: olá, fulano, tudo bem? E ela tinha muita intimidade com ele, tinha confiança. E ela falou assim: ô fulano, abre a tua janela aí, dá uma olhadinha, vê se tem vaca voando. E ele nem se ligou. Que isso, o que você está falando? Vai lá ver se vaca está voando. E ele falou assim: para de brincadeira, o que você está dizendo com isso? Ela falou assim: você lembra que eu falei com você? Que o dia que eu me convertesse, vaca ia voar? Pois bem, eu me converti. Eu me converti. Pastor, então vaca voa? Não, era a expressão que ela usou para dizer que era algo que nunca ia acontecer, que algo que nunca que não seria possível aquilo, que a mensagem, que o coração dela era impenetrável, que a mensagem do Evangelho nunca alcançaria ela, que nunca iria alcançar a sua vida. E agora eu queria fazer um desafio a você nesse momento,
né? Aí em casa, você fechasse os seus olhos e pense em alguém que seria impossível a conversão dessa pessoa. E para te ajudar, eu vou fechar meus olhos também, junto com você. Pois bem, essa pessoa mesmo, que você pensou, que para mim e para você é impossível fazer com que a mensagem chegue a esta pessoa, deixa eu falar uma coisa para você. Deus usa quem Ele quer, e é dele o querer como eu efetuar. E fazer com que essa pessoa, que a mensagem do Evangelho chegue a essa pessoa. Quebrante o coração. Agora, se ela vai decidir, é o problema dela com Deus. A Bíblia fala que se hoje ouvirdes a voz do vosso Senhor, vosso Deus, não endureceis o vosso coração. Daí entra essa resistência do homem, muitas das vezes, em não querer ser levado pela palavra. Você lembra quando Paulo pregava lá, dava a defesa dele perante uma das autoridades daquela região, e ele falava, de repente o camarada interrompeu, para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Não era que faziam delirar, não era que Paulo estava fora da sua sã consciência. E ele fala, dando a resposta, falando para aquela autoridade, olha, se eu pudesse eu pregava até para essas cadeias, e elas se converteriam, porque ele sabia, Paulo sabia do poder que existe no Evangelho de Jesus Cristo. Gente, se existe algo que eu estou convencido nesse tempo, nesse cenário que nós estamos vivendo, é que este ambiente é o ambiente perfeito para que o Senhor realize uma grande obra de salvação. Por isso que Deus tem me impulsionado a pregar insistentemente sobre salvação. Tenho que ser intencional, a igreja precisa ser intencional. Nós roubamos a palavra de salvação dos nossos púlpitos e Deus está chamando esse tempo para ser um tempo de salvação. E Deus está salvando nesses dias. O problema é que nós desviamos a nossa agenda como igreja para tantas coisas, esquecemos de que a finalidade do Evangelho é alcançar o perdido. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui à igreja há 27 anos atrás, quem era o pastor Dalso. E quem conhece o pastor Dalso sabe que ele sempre foi um evangelista nato. E que as mensagens deles eram mensagens evangelistas. Né? Porque ele tinha essa carga no coração de falar do evangelho para alguém. Quem conhece o pastor Dalso sabe que ele é assim. Uma vez ele descendo o rio, de um ônibus aqui do Rio, de Petrópolis para o Rio, ministrando, compartilhando com alguém que estava do seu lado, no final aquele homem aceitou Jesus. Sabe quem era esse homem? O pai do pastor Sérgio Soares. Se converteu através da pregação do pastor Dalso, descendo a serra. Claro, tem pessoas que têm uma habilidade fantástica de comunicar o Evangelho. Eu conheço uma senhora que é membro aqui da igreja, que se ela entrar no primeiro andar e for ao 12º, é capaz de ela fazer o apelo para a pessoa. Pregar todo o Evangelho e ainda fazer o apelo. Porque tem isso nato. Mas uma coisa que Deus está trazendo para a gente nesses dias, irmãos, é que um grande paradigma está sendo mudado nestes dias. Que é a obra de salvação, e a obra de salvação não está, nem a salvação em si, mas que ela não está restrita aos templos. Paradigma do templo, de que a pessoa precisaria vir a uma igreja, e por isso que muitas pessoas falam assim, não entra lá, não pare para ouvir, porque eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, vão tirar, vão fazer coisas, como se tivesse um magnetismo, uma coisa. Eu creio que Deus usa essa estrutura, quando nós, não é pela estrutura em si, mas pelo fato de que existem pessoas conectadas no mesmo motivo, na mesma área de frequência, a fim de que a mensagem de Deus chegue ao coração dessa pessoa. Hoje, irmãos, Jesus está salvando nas casas, seja nos grupos pequenos. Não sei se você sabia, a nossa igreja está num processo de transição. E nós estamos começando a trabalhar em pequenos grupos. Se você deseja conhecer um pequeno grupo, e saber como é que funciona, né? No final dessa mensagem vai estar lá um número, lá, pode ir lá perguntar que nós vamos dar informação para você. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus está salvando dentro dos pequenos grupos. Nas casas, pelo aplicativo. Por uma plataforma de videoconferência, Deus está salvando. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em salvar as pessoas. E quando eu falo em salvar pessoas, refiro-me de que elas se tornem seguidoras de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho.
Isso é mais do que ser um adepto, um fiel, um congregado, como nos rotularam durante muito tempo. Sabe por quê? Porque tudo isso está configurado a uma estrutura física. E aí agora vem a pandemia e tira a gente desse aspecto físico. Hoje nós podemos nos reunir independentemente das barreiras físicas. Ah, pastor, então o senhor está achando que não vai voltar mais o templo? Vamos sim, irmãos, vamos sim. Claro que vai tomar um tempo, vamos ter que usar protocolos, estamos aguardando a liberação por parte da prefeitura. Quando vai ser isso? De que forma vai ser isso? Não, a igreja, eu não estou contra o templo. A igreja no Novo Testamento se reunia nas casas e no templo. E sabe o que aconteceu? Teve um momento que se contava 5.000. Teve um momento que já não se contava, não se contabilizava os números. Está lá no livro de Atos, na multidão dos que criam. Porque isso foi caminhando, foi crescendo. Ao ponto que até o próprio maior império, né, que governava, que dominava o mundo naquela época, se sente ameaçado. Levando a comunidade cristã a sofrer perseguições terríveis, serem presos, serem torturados, serem levados ao Coliseu, aos lugares para negarem a sua fé. E isso, quanto mais faziam, mais crescia o evangelho, mais crescia o cristianismo. Se você está disposto a viver algo que vale a pena, você precisa estar aberto para uma mudança de paradigma. A gente fala de mudança de paradigma no ser igreja, no estar como igreja na sociedade. A nossa igreja é uma igreja que está no centro histórico. Aqui a gente não tem tanta população ao lado. A nossa rua praticamente se tornou uma rua comercial. Mas onde você está, no bairro onde você está, na comunidade onde você está, você pode ser igreja, fazendo com que a luz do Senhor brilhe. A segunda lição que eu aprendo para alguém que deseja viver uma vida que vale a pena é que essa pessoa deve seguir um modelo de alguém que aprendeu a perder tudo. Que é isso, pastor? Quando a gente vê aqui Pedro declarando que ele e os seus companheiros haviam deixado tudo para seguir a Jesus, a cena que me vem na minha mente é a que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 11. Lucas, Evangelho 5, 11. E arrastando eles os barcos para a praia, porque não era só apenas o barco de Pedro, mas eram outros que estavam com os barcos, porque a pesca foi tão grande que eles tiveram que ajudar. Olha só, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Creio que todos nós conhecemos muito bem essa história de quando Pedro deixou tudo. Depois de uma noite frustrada, sem faturamento, sem nada para levar para casa, Jesus decide entrar no barco de Pedro e desde ali ensina a multidão. No final daquela sessão de ensino, pede para que o barco seja levado para águas profundas. E ali ele realiza algo que marca a vida de Pedro e de seus sócios, seus companheiros. Penso que esta história já seria o suficiente para nos ensinar sobre alguém que deixou algo bom para seguir algo melhor. Eu mesmo já preguei vários textos já preguei várias mensagens usando esse texto. Da forma como Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Mas hoje, enquanto eu estava me preparando para esse culto, Deus falava ao meu coração. E falou assim, olha o texto de novo. Observa o texto novamente. E eu voltei a ler o texto. E Jesus vê aqui, eu penso que Jesus viu a sinceridade na entrega daqueles homens que deixaram tudo.
Presta atenção, deixaram no melhor da empresa, tá, gente? No dia que teve o maior faturamento. Nunca havia tido um faturamento como naquele dia. Mas aqui Jesus me fez ver algo que eu queria compartilhar com vocês. Existe alguém que supera Pedro neste modelo, ou melhor, neste texto, como modelo a ser seguido. Vou repetir, existe alguém que supera Pedro neste texto como modelo a ser seguido. Alguém que sabia sobre a arte de saber perder tudo. Talvez você esteja em casa perguntando, e quem é essa pessoa, pastor? Ninguém pode superar Jesus quando o tema é perder tudo. Que é isso, pastor? Jesus perdeu tudo. Como é que é isso? A gente precisa considerar que Jesus começa perdendo quando decide vir ao mundo como homem. Paulo, em sua carta aos Filipenses, descreve como foi esse processo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E o texto segue, versículo 7. Pelo contrário, observe essa palavra que vem aí. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deixa eu parar aqui. A palavra servo, o original, a palavra no grego é doulos, é escravo. Quando Paulo escreveu uma das suas cartas, Roma deveria ter em torno de 40 mil escravos, segundo alguns historiadores, em todo o império. Cada um tinha um rango, uma forma de atuar. Alguns tinham um lugar de destaque. Segundo alguns comentaristas, alguns historiadores, se o servo ele poderia ter uma condição melhor, se o chefe dele, o dono dele fosse de um patamar, de uma hierarquia maior, poderia inclusive servir como conselheiro. Mas aqui ele estabelece a palavra servo para colocar na condição menor dentro da distribuição social que estava dividido o império. Como servo, o texto diz, né? Tornando semelhante aos seres humanos. E o texto segue. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se a gente pudesse exemplificar isso como uma partida de futebol, pode dizer que quando Jesus nasce, ele já leva um gol. Já está perdendo. E quando ele chega até a morte, ele já está levando de 5-0. Uma derrota histórica. Talvez, quando a gente fala de derrota histórica, o que vem na nossa cabeça é o 7-1 que a gente recebeu da Alemanha. Que aquilo nem lembrar, né? Dá até tristeza. E aí, gente, a gente vai seguindo o ministério terreno de Jesus, a gente vai observando, e aí quando a gente chega no ápice do ministério, da conclusão dele, o que culmina o ministério de Jesus? Sua morte. Outra perda. Quem já não lidou com a perda? Gente, eu fico imaginando esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, em que eu tive, infelizmente, assim, tive que celebrar um sepultamento faz pouco tempo de um protocolo de Covid. É horrível não ter como enterrar, sepultar alguém dentro dos padrões que a nossa sociedade entende como forma digna, devido ao ambiente que nós estamos. E Jesus morre, não é uma morte qualquer. Não foi um ataque, coração que caiu e morreu. Não foi alguém que estava internado numa UTI, depois de vários dias passando por sofrendo por um mal, por uma enfermidade. Não, Jesus morre morte de cruz.
E você, beleza, eu já vi isso, já li isso, sim, mas se você fosse um judeu e passasse por Jerusalém naquele dia e visse Jesus pendurado lá naquela cruz, você diria, como qualquer outro judeu, esse camarada é amaldiçoado, esse camarada é um maldito. Dentro da cultura judaica não existia espaço para outra interpretação, a não ser que quem morresse de cruz estava sendo castigado de forma exemplar. E merecia. E era amaldiçoado. Sabe, ele perdeu a sua vida durante 3 dias. A gente sabe disso. Porque ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Sabe por que ele decidiu ficar 3 dias morto? Porque tinha algo muito precioso. Era a minha e a sua vida. Paulo deixa claro que Cristo decide morrer por algo que não... Paulo deixa claro que ele morre por algo que não vale a pena, para que eu e você possamos viver uma vida que vale a pena. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 7 e 8, olha só o que está escrito, olha o que Paulo declara nessa carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 7, olha o que está escrito: dificilmente alguém morrerá por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Agora veja o que está no versículo 8, o versículo seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha para cá, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é que eu e você tínhamos alguma coisa que pudesse chamar a atenção de Jesus. Não é porque eu e você fizemos algo bom, bacana. Não. Jesus morreu por mim e por você. Mesmo sabendo que para ir para fora não valíamos nada. Queridos, embora a gente viva numa geração onde o mundo reivindica ter modelos para uma vida que vale a pena, Jesus Cristo será sempre o modelo perfeito a ser imitado. Eu poderia terminar aqui esta mensagem. E é o que eu vou fazer. Dizendo para você que existe muita coisa reivindicando a sua atenção. Dizendo, oi, olha para mim. Olha, faça como eu estou fazendo. Né? Observa como eu estou fazendo. Não é à toa que hoje nós temos na internet, no YouTube, vários tutoriais que ensinam o camarada desde a cortar uma grama, como a desmontar uma turbina de avião. Algo complexo. Embora, claro que você não vai fazer isso porque exija formação técnica e capacitação. Mas nada e ninguém pode se comparar ao modelo de Jesus como alguém que leve você a viver uma vida que valha a pena. Eu gostaria de terminar a minha mensagem e eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter... Sempre a gente tem uma música que toca ao fundo, mas eu não queria que você esperasse pela música para conectar a sua mente com Deus. Embora ela ajude a gente a estar mais perto, sensível à voz do Senhor. Você que está acostumado a me ver pregando aqui na igreja, tem observado que eu sempre termino com perguntas. Uma delas que eu gosto de usar é no que eu vou me tornar depois de ter sido desafiado através dessa mensagem? Quais são as ações práticas que Deus espera de mim depois de ter ouvido esta mensagem? Porque às vezes a gente escuta, poxa pastor, que palavra foi aquela que o senhor pregou? Poxa, fulano, você viu a mensagem de ontem? Né? Amanhã, talvez, no final desta mensagem, você coloque nos comentários aí do YouTube, oh, que palavra poderosa, pastor, Deus abençoe. Sim, mas quais são os resultados práticos na sua vida? Quais são os paradigmas que precisam ser mudados na sua vida? Você já parou para ver que Deus está usando essa pandemia para forçar você a sair da sua zona de conforto e permitir que Ele realize mudanças que são necessárias na sua vida?
A pandemia ela serve como um reagente para mostrar, para revelar que tipo de fé cristã você tem vivido. Talvez você esteja aqui de frente, né? Assistindo esse momento, e já está pensando em sair para acessar outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é uma sessão que está sendo projetada. Não é um filme que você senta e assiste. Não é uma série de Netflix. Não. É Deus falando com você. Onde você interage. Não precisa enviar mensagem nesse momento. Inclusive eu queria que você parasse de digitar aí agora e fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor nesta hora. Deus, quais são as mudanças que precisam acontecer na minha vida? Quais são os paradigmas? Um deles é este agora mesmo que você está vendo, que quem só prega a palavra é o pastor que está falando. Talvez você precisa se tornar um agente que leve a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Deus vai pedir contas de você. Pode ser que essas contas não fechem. Talvez Deus está falando com você que você precisa deixar de lado o modelo que insiste, esse modelo aí do mundo que insiste que você absorva, que está bombardeando o tempo todo. E você comece a seguir um modelo cristocêntrico, baseado na palavra do Senhor. Eu queria orar com você nesta noite. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Porque o Senhor nos confronta, Senhor. É bem verdade, Senhor, que durante muito tempo nós temos vivido um evangelho tão cômodo, tão fácil, Senhor. E neste período de pandemia, o Senhor está levando a gente a sair fora da nossa zona de conforto, Pai. E mudar, Deus, fala de decisões que nós precisamos tomar. Dói, incomoda a gente. Mas, meu Deus, obrigado, porque isso é para o nosso bem, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou um modelo que é o modelo que serve de inspiração para nós. Ah, Deus, como eu me identifico nessa noite com a Tua palavra, vendo Jesus se esvaziando. Pai, muitas vezes nós não queremos esvaziar, Senhor, a gente quer se encher. Nós não queremos ficar por baixo. Queremos dizer que sabemos fazer algo mais. Que podemos mais. Não queremos descer. Não, Senhor. Queremos manter no nosso lugar. Queremos que o Evangelho chegue numa linguagem única. Queremos que as pessoas venham até nós. Queremos que a mensagem continue customizada do nosso jeito. Pai, quando Senhor, a mensagem não muda, é a mesma, mas os meios, as formas, o Senhor muda. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a compreender isso nesta hora, Senhor. Obrigado porque como igreja o Senhor está nos levando a um novo tempo, Senhor, de ser igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a seguir o modelo de Jesus Cristo, o modelo cristocêntrico. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvazia.
o nome de Jesus Cristo, que nós queremos orar por você. O nome que está salvando, o nome que está curando, que está libertando. E eu quero aproveitar esse momento para orar por você, que esteve até este momento aqui conosco, nessa transmissão. Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você esteja enfrentando. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Oh, aleluia. Não sei qual é o impossível que está vivendo nesse momento. Para Deus, nada é impossível. O maior milagre que Jesus pode fazer nessa noite, sabe qual é? É salvar aquele que se sente indigno nesta hora. Talvez você diga, pastor, realmente eu não tenho perfil. É esse perfil que Jesus está procurando. Você não tem perfil? É esse perfil que Jesus quer fazer algo sobrenatural. E quer que você marque na sua agenda esse dia. Estamos praticamente no meio do ano, né? Aliás, já rompemos a barreira do meio do ano. Já estamos caminhando para o segundo semestre. E Jesus quer realizar um grande milagre na sua vida. Você que ainda não fez essa decisão para Jesus, eu quero orar por você nessa hora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu reconheço que eu tenho andado longe de ti. Já pensei em caminhar contigo, mas julguei ser muito difícil. Mas nesta noite, eu entendi que a tua palavra é para mim. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração, Senhor. Limpa. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero te servir até o dia que o Senhor vier me chamar. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Se você fez essa oração pela primeira vez, aí nos comentários, faz uma mãozinha assim. Ok? Vai aparecer um número de um telefone aí embaixo. Entre em contato com a gente. É só por mensagem, tá? Manda uma mensagem que a gente vai retornar para você. A gente quer orar por você, né? Quero orar por você que está com um problema, com uma situação complicada. Deus pode abrir as portas para você. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é amanhã de manhã que vai vir, não. É hoje, é agora. O Senhor pode fazer. A alegria vem pela manhã, amanhã no sentido de algo novo que pode acontecer. E pode acontecer agora, nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é o problema que essa pessoa está sofrendo. Eu não sei qual é a aflição que abate o coração dela. Senhor, toca na vida dessa pessoa agora. Não sei qual é o problema, se é um problema de enfermidade, se é um problema financeiro, econômico, se é um problema familiar, se existe um espírito de confusão. Antes de ele começar a assistir o culto, houve uma confusão em casa. Essa pessoa se trancou no quarto e ficou vendo o culto sozinha. Deus, em nome de Jesus, ministra a tua vitória sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que ela receba um toque especial do Senhor. Senhor, transforma essa casa. Deus, transforma a vida deste homem, liberta dos vícios, ó Deus, liberta a vida desta senhora, tem misericórdia, liberta também dos vícios, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, liberta a vida desse garoto, desse rapaz, Deus, amarrado pelas drogas, tira, Jesus, quebra as correntes que estão amarrando, livra este homem da mulher estranha, Senhor, tem misericórdia nessa hora, Senhor. Oh Deus, ministra com poder sobre a vida do teu filho e da tua filha nesta hora. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar cantando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor te abençoe. Amém. Maravilhoso conselheiro.